Para os Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Deus. Amém. Hoje, Deus amado, é um culto de oração. Nós viemos buscar a Tua face, Senhor. Glória a Deus. Clamar ao Senhor. A Tua palavra diz que quando o justo clama, o Senhor ouve a Amém. oração do justo, ó Pai. Então, Deus amado, ouve hoje o nosso clamor, ó Deus. O Senhor, nesse tempo agora, da ministração da palavra, fale com as nossas vidas. O Senhor me usa, Deus, para ser ministro hoje daquilo que o Senhor tem para nos abençoar, Deus, para encher o nosso vaso hoje, Pai. E o Teu Espírito agora, Deus, vai ter a liberdade de trabalhar no nosso meio, Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer agora à igreja. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Os irmãos podem se assentar. Costumo fazer cola, mas eu fiz uma colinha mais ou menos aqui que fala de ser, rapaz. Só Jesus na casa. Glória a Deus. Irmãos, como já é um culto de oração, Deus tratou comigo um pouco a respeito do que é oração. Vamos entender um pouquinho o que o Senhor tem a respeito de oração. O culto de oração, meus amados, nunca foi um culto. Eu não sei como funciona em outros ministérios, mas no nosso ministério particular nunca foi um culto que deu muito ibope, vamos dizer dessa forma. Não sei se eu poderia usar essa expressão, mas nunca foi um culto que encheu. Irmãos, é um dos cultos mais importantes que existe, é o culto de oração, irmãos. O Senhor, ele um dia disse, para o pastor Walter, apóstolo e fundador do nosso ministério, que o ministério de Pinheiros é um ministério da palavra e da oração. Então, meus amados, naturalmente, palavra e oração nunca falta. Uma culto de oração nunca tem uma quantidade de pessoas que a gente gostaria que tivesse, né? E eu, pensando, hoje, o Senhor falando comigo, buscando a palavra, eu falei, Senhor, o que significa isso, né? Vamos entender melhor como que funciona a vida do crente com a oração. Nós sabemos que a vida do crente sem a oração não funciona direito. Isso é fato, irmãos. Não tem um bom funcionamento, porque o crente precisa orar. Agora, com a oração, qualquer resposta que nós temos de Deus, para sabermos que realmente a oração tem um efeito nas nossas vidas. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Eu nunca vi ninguém pregar sobre a Epístola de Judas. E o Senhor me levou hoje à Epístola de Judas. Antes de Apocalipse. Sofonias às vezes não vem na igreja, né, irmãos? Judas também às vezes não aparece. Epístola de Judas, antes de Apocalipse. É um capítulo só, são apenas 25 versículos. A Epístola de Judas. É verdade, né? Você lê tudo aqui vai demorar uns 36 segundos, mais ou menos. Amém. Amém? Todos os irmãos acharam? Amém. Todo mundo em ordem aí? Maravilha. Então vamos lá. Judas, versículos 20 e 21. A palavra nos diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meus amados, o que significa oração? Se você for buscar o que significa o termo oração, você vai encontrar que oração é uma elevação da alma a Deus, dentre tantas outras coisas que o dicionário vai poder te proporcionar como sendo oração. Religiosamente falando, o dicionário, quando se refere à religião, ele define a oração como uma elevação da alma a Deus. Ou seja, a oração ela é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Aí, elevação, dentro dessa explicação de oração,
tem a palavra elevação. Eu fui procurar o que significa elevação. Elevação é fazer subir, aumentar, por mais alto. Ou seja, quando nós oramos, meus queridos, nós estamos mais próximos de Deus. Isso explica porque poucas pessoas oram. Porque o homem, cada dia que passa, se afasta mais de Deus, ele desce mais. O pastor Romero pregando aqui, ele disse assim: irmãos, Jesus vai voltar. E é o seguinte, quem vai ficar, não é que está no boate, não é que está em qualquer outro lugar. Quem vai ficar está na igreja. Nós vimos o vídeo aqui no domingo. Nós vimos uma igreja, o pastor pregando, Jesus voltou e ficou a gente na igreja. E as vidas dentro da igreja têm orado pouco. E isso faz com que nós nos distanciemos mais da presença de Deus. Ou seja, a falta de alguma coisa na vida do homem que não vai ser suprida se ele não orar. Porque só é suprido se está perto de Deus. Isso não significa que Deus não está vendo, não está fazendo a obra, irmãos. Porque Deus, Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe também. Amém. Deus age da onde Ele estivermos. Se você estiver perto dEle, estiver longe dEle, Deus tem um propósito na sua vida. É o seguinte, fica perto de Deus, mas se você estiver longe, Deus vai fazer a obra, irmão. Esquenta a cabeça, que Deus, quando está longe, assim, lá longe, que chega Deus lá do outro lado, não quer dizer que Ele não está vendo, Ele está vendo, irmãos. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo, olhando tudo, ouvindo tudo, enxergando tudo. Nosso Deus é magnífico, irmãos. Mas, para nós, existe uma diferença entre estar perto e estar longe de Deus. Tem uma frase que eu achei muito interessante quando eu vi, já faz uns anos já. A palavra fala assim: Deus sem você continua sendo Deus. Agora, você sem Deus é o quê? Interessante, irmão, porque foi o seguinte: lá no início da criação, Deus já era Deus, sem ter nada. A palavra fala que a terra, ela era sem forma e vazia, não tinha nada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá, irmão, não tinha nada, mas Deus estava lá. Aí Deus criou o homem, criou a terra, criou tudo, nós estamos onde nós estamos hoje. Deus continua sendo Deus, fazendo as obras. Agora nós, meus amados, sem Deus, onde é que nós vamos parar? Já viu aquela expressão? Capaz de você até já ter falado, já, porque eu já disse também. Nossa, aquele cara, o cara é a melhor pessoa do mundo. Não existe cara como aquele. Olha, só faltava ser crente, viu? Irmão, abandona esse barco, irmão. O cara não é nada. Porque se está faltando Jesus, está faltando tudo na vida dele. O cara está morto, só isso que ele está. Aquele que tem Jesus tem a vida, porque Jesus é vida. Agora, aquele que não tem Jesus, não tem vida. Os irmãos entenderam o raciocínio? Isso é lógico, concorda? Então, irmão, se o cara não tem Jesus, o cara está morto, o cara está faltando tudo na vida do cara. O cara está longe, irmão, está longe, não está perto. Falta uma vida na presença de Deus, uma vida constante na presença de Deus. A palavra fala: amados irmãos, o apóstolo Paulo falando, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Nós temos que ser firmes e constantes, irmãos. Não é aquele o irmão que vem no culto de domingo, o irmão que vem na tarde da bênção, o irmão que vem no culto de oração. Não, é o cara que está sempre, porque o Evangelho de Cristo ele é constante, não tem oscilação, irmãos. O Evangelho de Cristo é constante. Então isso busca de nós que sejamos da mesma forma como o Evangelho de Cristo, constantes, porque nós fazemos parte desse Evangelho, nós pregamos esse Evangelho. Então nós temos que ser constantes. Então, nós orarmos significa sermos constantes, firmes, estarmos mais próximos da presença de Deus. E agora, o que isso, meus amados, nos beneficia? Vamos pensar dessa forma. Eu achei muito interessante nesse trecho aqui da palavra, no versículo 20, a palavra diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Então, o que me leva a pensar é o seguinte: para nós nos conservarmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para nós nos conservarmos, o que nós precisamos fazer? O versículo 20 está a resposta:
nós precisamos edificar e orar. Ele já dá a resposta antes da pergunta. Vamos pensar dessa forma. Então, para nós nos mantermos perseverantes na obra do Senhor, nós precisamos edificar a vós mesmos. Precisamos orar no Espírito Santo, para que haja uma conservação da nossa vida no amor do Senhor Jesus Cristo. Aí, meus amados, eu penso o seguinte: a única forma de nós nos mantermos próximos de Deus é se houver uma edificação e tempo de oração na vida do crente. Aqui, meus amados, eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Colossenses 2.